Bem-vindo ao Alfabetização Emocional, onde você aprende a viver em alta performance sem gerar ansiedade por resultados. Meu nome é Sérgio Ferreira, sou especialista em desenvolvimento pessoal e hoje vamos falar qual a importância da gratidão. Então hoje vamos falar sobre esse sentimento tão importante que é a gratidão. É um sentimento que a gente precisa aprender a cultivar, a desenvolver. Está muito associado também com a palavra obrigado, né? Então atualmente a gente escuta bastante, né, o obrigado, a gente escuta bastante também o gratidão. As duas palavras, elas são realmente muito parecidas em termos de significado, né? E até no significado das origens da palavra, né? A palavra as duas vêm do latim. A palavra obrigado, ela traz uma ideia de ligação, né? Então, se a gente fosse falar como antigamente, né, das origens da palavra, era como eu fico ligado a você, né? Eu fico obrigado a você. Por que isso, né? Porque a pessoa fazia um grande favor ao outro e ela sentia a necessidade até de recompensar e de criava realmente uma grande conexão, né? Até em alguns filmes a gente vê isso acontecendo de uma forma muito forte, né? Acho que no Mágico de Oz, por exemplo, né, que o Oz ele salva um macaco alado e aí, por ter salvado a vida dele, o macaco alado diz que ele tem uma dívida de vida e vai servir ele pelo resto da vida. Então, ou seja, criou essa ligação por esse sentimento de conexão, de ligação. Então ele se sentiu obrigado a fazer isso. Bom, atualmente a gente usa só a palavra obrigado, que tem essa conexão de ligação. Essa ligação hoje ela é mais simples, né? Uma ligação emocional, com muita naturalidade. Então a palavra gratidão, ela também vem do latim, derivando de gratus, né, que tem a ver com agradecer e ser grato, e também da palavra gratia, que vem de graça, né? Então as duas coisas trazem uma ideia de sentimentos de elevação. Eu sinto hoje, né, na atualidade, uma gradação, né, de quando você realmente sente o obrigado, sente um agradecimento mais simples do cotidiano, aquele agradecimento que vem até por uma questão de educação, né, tem uma razão de ser, e também do gratidão, né, que traz uma coisa mais profunda, né? Quando a gente faz deixa uma gradação em nossa mente, facilita bastante a gente entender como as nossas emoções funcionam, né? E como nós reagimos às diversas situações, conectados com o que nós estamos realmente sentindo. Quando a gente fala sobre gratidão, pode vir algumas dúvidas, pode vir algumas coisas que nos distanciam desse tema, apesar de ser um tema, ao meu ver, muito cativante e com certeza ele é importante, cientificamente falando também, tá? Uma das coisas, né, que eu gostaria de destacar, que algumas pessoas relacionam, né, esse sentimento com religião, né? Então, gratidão é algo religioso, né? Isso é coisa de pessoas religiosas? Não, né? Ele está presente no ser humano, é algo que está aí, faz parte de nós, seres humanos, né? De a gente desenvolver
essa capacidade de sentir esse sentimento. Mais para frente eu vou falar sobre isso. Mas muitas religiões enfatizam bastante o sentimento de gratidão, justamente, acredito, por perceberem, né, os efeitos que esse sentimento traz no sentido de bem-estar, de prazer, dessa coisa da conexão que vai gerar entre as pessoas, nos relacionamentos, e provavelmente aí, quando se diz na religião, está relacionado aí com a crença, com a fé das pessoas. Um outro motivo que pode trazer uma certa resistência a olhar para esse tema, a olhar para essa emoção, como nos últimos anos tem se falado mais e às vezes pode vir uma banalização, então muitas pessoas falam assim, então essa coisa de gratidão é uma coisa de modinha, né? E eu não adiro, não faço adesão a modas, né? Ou seja, a pessoa acaba distanciando de algo que é super bacana, né? Uma coisa que é super importante, faz muita diferença na vida, né? Na saúde da pessoa, e tem muita importância nesse conceito que a gente está trabalhando de alfabetização emocional, de a gente identificar cada vez mais as nossas emoções. Não é porque todo mundo fala, ou porque muitas pessoas que falam estão falando, digamos assim, da boca para fora, sim, trazer realmente as emoções, os sentimentos perante a esse sentimento, né, o que realmente faz dessa palavra ter o seu poder, que a gente deve deixar de existir, ou que por a gente sentir ou falar sobre, nós não devemos nos sentirmos ridículos, porque existe aí uma banalização por conta da utilização indiscriminada da palavra. Tá? Outra dificuldade que as pessoas podem sentir realmente ao falar sobre a gratidão, principalmente homens, né? Ou está relacionado com, isso é coisa de mulher, isso não é coisa de pessoas fortes, isso não é másculo, né? Então, essa coisa do agradecer, até mesmo do pedir desculpa, muitas vezes está relacionada, né? As pessoas relacionam com ser fraco, não ser forte, né? Não ter aquela opinião firme, forte, né? Ter aquela personalidade forte que as pessoas costumam dizer. Mas quando a gente olha mais a fundo, no sentido de olhar para as emoções, olhar para a formação do caráter, da personalidade da pessoa, a gente vai começar a ter outros parâmetros sobre o que é ser forte ou não. E ter contato com as próprias emoções é algo que precisa ser forte. Então, já listo aqui o próximo ponto no qual as pessoas podem ter dificuldades de entrar em contato ou vivenciar ou dar atenção para o sentimento de gratidão, que é justamente a grande dificuldade de entrar em contato com as próprias emoções. Pois para a gente vivenciar a gratidão, a gente precisa olhar para várias outras emoções, para vários outros sentimentos. E esse processo de olhar para essas outras emoções, esses outros sentimentos, pode ser difícil para algumas pessoas. E o outro ponto que pode trazer uma certa dificuldade para as pessoas olharem para a gratidão, né, ou sentir a gratidão, é simplesmente pela dificuldade de percepção de que isso existe, de que esse sentimento existe, e então a pessoa não tem essa possibilidade de exercitá-lo. Então,
Vamos entender um pouquinho melhor o que é a gratidão, como que ela atua no nosso corpo, na nossa mente. Quer dizer, como a gente já viu em vários outros vídeos, né? Então tudo está conectado. A nossa mente, nosso cérebro com as outras partes do corpo que vão resultando nas emoções. E o bom funcionamento, né, do nosso corpo, do nosso cérebro, vai ajudar bastante na nossa saúde mental, na nossa saúde física e na nossa saúde emocional. O entendimento desse entrelaçamento fica bem nítido também quando a gente fala sobre esse sentimento de gratidão. A gratidão é um sentimento que ela está bem relacionada com o núcleo accumbens. Uma imagem desse núcleo que está lá no nosso cérebro, relacionado na região do cérebro límbico, nessa parte do cérebro límbico, que está relacionado com as emoções, com os sentimentos e com o estímulo de prazer. Tá? Então, ali também tem o instinto maternal e está bastante relacionado também com a dopamina. Então, quando a gente sente, a gente se permite vivenciar a gratidão, a gente está estimulando essa região do nosso cérebro e trazendo ali boas sensações, porque isso vai também reverter para o nosso corpo físico. Essa área do cérebro, a gente sempre estimula ela, né? Então, quando você está ali passando nas redes sociais, né? Você está dando ali um estímulo de prazer para o seu cérebro, né? Só que esse estímulo de prazer ele não vai ter uma mesma profundidade, uma mesma reação no seu corpo físico quanto o sentimento de gratidão. Então, por isso que a gente ele é mais profundo, né? Está estimulando uma mesma área ali de prazer, mas o reflexo no organismo acaba sendo muito diferente, acaba sendo muito mais profundo. Então, essa conexão com o nosso cérebro, ele vai trazer aí para o nosso sistema nervoso, ou seja, vai para diversas partes do nosso corpo. E o sentimento de gratidão, ele vai estimular bastante o nosso nervo vago ventral, que está relacionado aqui com o coração, com os pulmões. Então, ele traz uma sensação de preenchimento. Todos já ouviram falar aí da expressão coração partido, quando tem uma situação de decepção, uma sensação de desgosto muito grande diante de relacionamentos, de situações desagradáveis. O sentimento de gratidão, ele está relacionado em estimular essas áreas aqui do coração, dos pulmões, de uma forma positiva e traz essa sensação de preenchimento. E para a gente trazer essa sensação de preenchimento, de a gente trazer a gratidão para a nossa vida, a gente precisa lidar com uma série de outras emoções também, né? Então, você lembra que ali no comecinho estava falando que algumas pessoas tinham dificuldade de entrar em contato com as emoções e por isso que fica um pouco avesso com relação ao sentimento de gratidão. Tem várias emoções, sentimentos que estão relacionados com a gratidão. Então, já vá pensando aí com você quais são esses sentimentos. Vou falando alguns para ir ilustrando e estimulando você a desenvolver essa capacidade, porque
A ideia é que a gente não ficar só num entendimento intelectual da coisa, né? O sentimento ele acontece e a partir da nossa interpretação de como as coisas acontecem ao nosso redor e como a gente permite que elas fluam pelo nosso corpo, né? E alguns bloqueios precisam ser vencidos para que isso aconteça, né? Senão esse fluxo não acontece. E é sabido, né? Como eu citei o coração partido, a pessoa que tem essa emoção, esse sentimento, ela vai ficar com a energia mais baixa, né? Quando eu falo energia mais baixa, é tristeza, às vezes até mesmo depressão, vai ficar com menos capacidade de agir, né? Vai ter menos motivação de fazer as coisas, de criar planos, de ter... Então, a partir do momento que você trabalha com sentimentos que são opostos a esses, a gente está dando mais energia para as nossas capacidades de ação, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, né? E de sentir-se mais pleno, né? Então a gratidão ela está muito relacionada com esse sentimento, com essa emoção de plenitude. Alguns dos sentimentos, emoções que estão relacionados com gratidão. Um deles é respeito, né? O respeito é uma característica, né? Ter respeito é uma característica super importante para todos os relacionamentos, né? Quando a gente olha o outro, a gente olha ele com respeito, a gente vai ter muito mais cuidado para escolher as palavras, para ter o cuidado de uma boa recepção, enfim, vai modificar muito o comportamento nosso, né? E o respeito também de nós para conosco mesmo, ou seja, quando a gente começa a observar as nossas necessidades, ter o nosso tempo para a gente recarregar as nossas energias, são alguns exemplos de manifestação do respeito para consigo mesmo. Então, esse sentimento, ele precisa estar presente. Então, se não existe respeito, é difícil de existir gratidão. Quando a gente olha isso, por exemplo, para o nosso sistema de ensino, comparado na linha do tempo, a gente vê que mudou muito o respeito na relação professor-aluno, né? Então, quando modifica esse respeito, também o sentimento de gratidão fica esvaziado, ele praticamente não ocorre. Quando criança era muito comum, né, ter aquela vontade espontânea de uma criança levar um presente para a professora, né? Então, até nos filmes, nos desenhos animados, se ilustra isso, né? O aluno levando uma maçã para a professora. Isso acontecia realmente com uma certa frequência, né? O desejo de demonstrar esse sentimento. Então a gente vê que isso foi se perdendo ao longo do tempo, né? Até talvez por um desejo aí de liberdade, de quebrar padrões, regras e tal. Esse respeito caiu bastante e, infelizmente, aí a manifestação do sentimento de gratidão deixa de existir. Então, se lembra daquele ponto que eu levantei, que às vezes a pessoa não tem porque não sabe da existência desse sentimento. Talvez conheça a palavra, né, mas não tem esse sentimento. Então, é uma coisa que precisa realmente ser construída, né? E vai sendo construída desde pequeno, desde a infância. E junto com o respeito, um outro termo que está totalmente ligado tanto com a palavra obrigado, né,
quanto com a palavra gratidão é o reconhecimento. E esse reconhecimento, ele depende aí de uma parte intelectiva, né, de uma parte cognitiva e de uma parte emocional. Então, voltando para o exemplo da sala de aula, né, um aluno que está lá aprendendo e ele não reconhece que aquele conhecimento que ele está recebendo vai fazer diferença na vida dele, então ele dificilmente vai ter um reconhecimento pelo professor, por quem está ensinando, né? A partir do momento que ele reconhece que aquilo faz diferença na vida dele, que ele está aprendendo e esse aprendizado, né, está simplesmente pelo fato de estar se tornando mais conhecedor, mais inteligente, que isso está fazendo ele crescer na vida, aí ele já tem reconhecimento. E esse reconhecimento é mais uma energia que se tem para que o sentimento de gratidão apareça, né, para que ele surja, né? E esse reconhecimento também, ele virá se já existir o respeito, né? Então, uma coisa vai ligando-se com a outra. Outro sentimento que está relacionado com a gratidão é o próprio sentimento de amor, né? Então, amor é uma emoção, um sentimento aí extremamente vastos, né? Então tem culturas que têm diversos nomes diferentes, né, para diferenciar os diversos tipos de amor que existe. Então esse sentimento também precisa estar presente. E quando a gente sente esses sentimentos, traz uma sensação de leveza, né? Ele traz uma sensação de sublimação, de você estar realmente mais acima no sentido de leve, né? De flutuando e não tão denso, né? E quando a gente está mais numa situação mais densa, a gente se sente mais seguro, né? Isso é muito interessante quando estou ensinando técnicas de estabilidade corporal, de equilíbrio corporal, né? E quando a pessoa está fazendo mais força, é quando ela se sente mais segura. Quando ela está entrando no ponto de equilíbrio, ela vai se sentir mais leve. Quando ela se sente mais leve, ela se sente insegura. E aí se desequilibra. Ou seja, para a gente vivenciar essas emoções, esse sentimento de gratidão, que depende dessas outras emoções e algumas outras, que para a gente não se estender muito aqui, a gente precisa também se livrar de algumas emoções que são negativas, que são as emoções mais densas, que são as emoções que traz essa coisa mais pesada. Então é impossível sentir gratidão, por exemplo, se você está com raiva, né? Então esse sentimento de raiva, de ódio, ele vai te trazer para baixo, né? Ele vai te trazer para uma coisa mais densa, para uma coisa mais pesada, né? Para uma sensação mais pesada. Outros sentimentos, né, o próprio sentimento que assim não é, digamos assim, feio, né, mas a própria timidez, né? A timidez é fácil de a gente falar que eu sou tímido, né, eu tenho dificuldade de aparecer, de me expressar, e essa dificuldade de expressar pode trazer essa timidez de expressar esses sentimentos que são mais leves, que conectam mais, né? Então a timidez retrai, né? A timidez ela
afasta e esse sentimento conecta, né? O respeito, o reconhecimento, gratidão, amor traz a sensação, o sentimento, gera a conexão e a timidez não quer isso. Então, esse sentimento que não é tão feio assim, né, como ódio, né, eu tenho que deixar de ter ódio, vai dificultar a vivência desse outro sentimento de gratidão. Então, todos os outros sentimentos que a gente possam ter ali que são mais negativos, vai dificultar a vivência do sentimento de gratidão. E o que se fala também bastante atualmente é da vulnerabilidade, né? Ou seja, esses sentimentos que nos traz essa leveza pode nos parecer vulneráveis e as pessoas têm dificuldade ainda de lidar com essa vulnerabilidade. E quando você vivencia essas emoções que são mais sutis, que são mais leves, pode parecer essa vulnerabilidade, mas é muito mais gratificante, né? Usando aí uma palavra associada aí com a palavra gratidão. E isso vai te fazer crescer mais, porque essa sensação de preenchimento que o sentimento de gratidão traz vai te impulsionar a realizar muito mais. Quando nós estamos prestando realmente um serviço, a gente está tendo uma oportunidade de sermos quem nós somos, né? Ou seja, eu gosto de ensinar, eu gosto de transmitir um conhecimento, eu gosto de contribuir com a vida das pessoas dessa forma, né? E a pessoa que está ali do outro lado, que está me escutando, e principalmente que está aplicando, que está levando para a vida dela, ela está dando essa oportunidade de eu ser quem eu sou, né? De permitir que eu expresse essa minha habilidade, esse meu talento. Ou seja, no fundo, quando a gente começa a olhar a vida com essa visão e esse sentimento de gratidão, a gente começa a perceber que tudo acaba sendo uma troca, né? E essa troca é feita com esse sentimento, ela deixa de ser só uma coisa ali mais do plano mental, daquela coisa de estar realmente medindo, quantificando tudo o tempo todo sobre um ponto de vista material. Eles são importantes também, mas não podemos deixar resumir só nisso, senão a gente acaba perdendo a questão da nossa humanidade. E falando também sobre gratidão, um autor muito importante, que é o Oliver Sacks, que foi um grande neurologista, assim, além do conhecimento que ele tinha, eu sinto que ele tinha uma capacidade de carisma e de transmissão do conhecimento, do seu aspecto de vida muito importante, muito interessante. E ele escreveu um livro sobre gratidão. Um livro, ele tinha uma doença, então ele sabia, estava ali mais próximo do fim. E eu vou ler um trecho que eu achei super importante, que eu acho que vale a pena ler e refletirmos sobre isso. E ele traz muito, nesse texto, ele traz muito essa ideia do que eu estou querendo passar aqui para vocês sobre a gratidão. Não consigo fingir que não estou com medo, mas meu sentimento predominante é a gratidão. Amei e fui amado, recebi muito e dei algo em troca. Li, viajei, pensei, escrevi. Tive meu intercurso com o mundo, um intercurso especial dos escritores e leitores.
acima de tudo, fui um ser ciente, um animal que pensa nesse belo planeta. E só isso já é um enorme privilégio e uma aventura. Então, essa mensagem do Oliver Sacks, ela traz bastante essa ideia do sentimento de gratidão. E eu tenho uma veia existencialista, né? Ou seja, a simples existência já é um excelente motivo, talvez o principal motivo para sermos gratos. Fica o convite de olhar para dentro de si o que está faltando para que esse sentimento venha mais à tona, para que ele fique mais presente. Com certeza irá ajudar na sua saúde física, emocional e mental. Me diga se você pratica gratidão, se você tem uma forma específica de fazer, uma metodologia específica de fazer, um horário específico para trazer essa conexão consigo mesmo e movimentar esse sentimento dentro de você. Escreva aqui nos comentários e também pode escrever quais são as suas dificuldades ou alguma dúvida que você teve sobre esse tema. E nos vemos no próximo episódio do Alfabetização Emocional.